abraço, eu sou o Dieguinho, tá entrando no ar mais um pós-jogo do Vanderlei! Não, é um pós-jogo do Dieguinho. Vanderlei, presta atenção no serviço, meu garoto. Pegou muito nas penalidades ali, fez hat-trick. Agradecer a galera que acompanhou a gente lá no nosso segundo canal, Futebolaço Júnior. Recomendo a vocês verem as minhas reações ali na hora da disputa de pênalti. Teve até água jogada na cabeça. Eu falei que se o Vanderlei pegasse 3 pênaltis ia tomar um banho d'água. Tá bem engraçado, então acompanha a nossa transmissão lá de Vasco e Botafogo. Agradecer de verdade as pouco mais de 2.000 pessoas que teve com a gente assistindo o jogo lá. Mandar um beijão e o nosso canalzinho lá tá crescendo. Bom, vamos fazer a análise hoje aqui. É para comemorar o título? Não, não. Para mim a Taça Rio era um turno e agora nem isso, né? Na verdade, se você botar os pingos nos i, foi uma disputa de 5º lugar. Isso é ridículo para a história do Vasco, mas o bacana é você ver, de certa forma, um pouco da frieza, da superação. O Botafogo foi muito mais time que o Vasco hoje, mas muito mais time. O Botafogo merecia, inclusive em campo, ter levado o título, né? O Botafogo foi superior ao Vasco, ganhou o jogo por 1-0, teve a oportunidade de fazer o segundo gol, não aproveitou. E vamos tirar as lições aqui. Daqui exatamente uma semana, no próximo sábado, o Vasco dá início à Série B, joga no mesmo São Januário contra o Operário do Paraná. Então acho que a gente pode começar a falar um pouco dessa Série B. As observações finais que eu faço desses primeiros jogos do Vasco no ano aí, e o que vai valer de verdade mesmo agora é a Série B, é o seguinte: o Marquinhos Gabriel vive um bom momento e o Vasco hoje não tem reserva para ele, não tem, dentro do elenco não tem. O Martins Sarrafiori chegou agora, vamos ver se ele pode suprir a ausência do Marquinhos Gabriel. Inclusive ele de origem é meio armador, mas nos últimos anos vem jogando de ponta, vai ter que voltar para sua posição de origem. O Morato, para mim, tá certo que de meio armador não funciona. Você bota um Cone no meio, mas não põe o Morato. Inclusive você arrebenta o Morato, porque no segundo tempo, quando o Marcelo Cabo volta com o Peck armando, o Peck por dentro, e o Morato pela direita, o Morato cresce. Pega uma bola ali, dá uma pedalada, dá um tapa, consegue um bom drible e causa uma falta na bica da área pro Vasco e começou a crescer um pouquinho. E saiu depois com o cãibra ali, foi substituído pelo Figueiredo. O Morato é um jogador útil ao Vasco, jogando de beirada. Por dentro não funciona. Eventualmente, né, circunstancialmente coisa de jogo, o meia cai para ponta, ele vem pro meio, assim, mas ele como meia armador não funciona. O próprio Peck, que não é um armador, jogou no segundo tempo no lugar dele ali e o time melhorou. Os 15 primeiros minutos, deixa eu ver se eu acho o caderno aqui, o Vasco cresceu na partida, muito em função da entrada do Peck. O Peck chuta uma bola de fora da área com 3 minutos, o goleiro faz uma boa defesa. Com 10 minutos tem uma falta sofrida ali, que alguém enrola, o Zeca dá uma tijolada, o goleiro espalma. Mito, foi um chute de fora da área do Zeca, e com 13 minutos teve uma falta batida pelo Andrei, né? Porque ele bateu em diagonal. Então o Vasco melhorou. Depois da parada técnica, o Peck também foi perdendo capacidade física e morreu. Então acho que a grande observação é: o Vasco precisa de um meia reserva para o Marquinhos Gabriel quando ele não tiver condição de jogo. Lembrando que o próprio Marquinhos Gabriel, que está jogando de armador no Vasco nessa temporada, ele também não vinha jogando de armador nas equipes por onde ele passou nos últimos anos. Não foi assim que ele jogou no Corinthians, não foi assim que ele jogou no Cruzeiro e nem no Atlético Paranaense. O Marquinhos Gabriel vinha jogando de ponta esquerda. No Vasco ele está voltando para uma posição que ele fez lá atrás e até aqui vem desempenhando bem. Porém, já é a segunda lesão muscular que o Marquinhos Gabriel tem. A gente tinha aquele problema com o Benítez, né, que enquanto estava em campo saudável ia muito bem, mas vivia também desfalcando muito o Vasco. Espero que essa situação do Marquinhos Gabriel seja algo pontual, que no decorrer da temporada ele consiga jogar com regularidade, porque faz falta. E agora fica, né, da minha parte, a expectativa de ver como é que o Sarrafiori vai entrar nos próximos jogos. O Peck pode quebrar um galho, para mim definitivamente. O Morato não é esse cara. E também não gosto quando ele bota o Léo Jabá para jogar de perna trocada e o Peck. O Léo Jabá jogando pela esquerda não funciona, ele não foi bem no jogo de ida contra o Botafogo e de novo não foi bem.
Na metade do primeiro tempo, tem um dado momento que o Cabo inverte, volta o Peck para a esquerda e o Jabá para a direita, e aí eles começam a se achar um pouquinho. Melhora um pouquinho o negócio. Quando ele vai botar o Peck no segundo tempo de armador, ele passa o Morato para a direita e volta o Léo Jabá para a esquerda de novo. E aí o Léo Jabá não faz um bom segundo tempo. Os raros momentos de lampejo do Léo Jabá foi jogando pela direita. E o Peck tinha um pouco mais de confiança, tentava a linha de fundo, enquanto ele jogava pelo lado esquerdo. De resto, feitas essas observações aqui para o decorrer da temporada, quem joga de um lado, quem joga do outro, precisa de um meia, não precisa de um meia, vamos falar um pouco mais do jogo. O Vasco fez um jogo horroroso, perdeu no meio-campo para o Botafogo o jogo inteiro. Num determinado momento, os 20 primeiros minutos, o Botafogo marcou pressão, parecia o time do Vasco, há uns jogos atrás, né, como o Marcelo Cabo botava o time para marcar pressão, sufocar o adversário, marcava em cima, o Vasco não conseguia sair jogando, e aí quando o Botafogo tinha a bola, ele tinha dificuldade de achar o último passe, mas ele tinha um pouco mais as ações do jogo. Quando o Vasco conseguiu ultrapassar a linha de meio de campo, chegava na intermediária, o Vasco perdia a bola, e quando perdia essa bola, o Botafogo faz uma transição muito forte. Ricardo Graça salvou uma bola enfiada no Pedro Castro, foi no Navarro, ele dá um carrinho, mas tira a bola com a pontinha do pé, o Navarro ia entrar dentro da área, e ainda assim, o Botafogo construiu umas jogadas. Com 32 minutos, é uma jogada dessa de contra-ataque, o Navarro dá uma tijolada, e aí obriga o Vanderlei a fazer uma boa defesa. Com 7 minutos, a maldita bola aérea já veio perturbando, né, tem uma bola cruzada, o Galarza meio que fica olhando, o Pedro Castro dá uma cabeçada que passa muito rente ao travessão. Então o primeiro tempo do Vasco foi horrível, o Vasco não marcava a pressão, o Vasco também não conseguia jogar em contra-ataque quando o Botafogo tinha a bola, e quando o Vasco tentava propor jogo, não jogava. Dá para tirar um pouquinho do primeiro tempo o Ricardo Graça, que cortou algumas bolas ali, foi um zagueiro seguro ao longo da partida toda, fez um jogo razoável, que ninguém jogou bem hoje, vamos dizer que ele fez um jogo razoável. O Zeca ofensivamente tentou alguma coisa, teve uma bola que ele chuta aos 43 minutos de fora da área, obriga o goleiro a fazer uma boa defesa, e só. Por outro lado, teve algumas bolas que ele perdeu e deu alguns contra-ataques. De resto, coitado, o Cano hoje passou o jogo inteiro como telespectador de luxo, porque ele não pegou na bola. Peck e Jabá muito mal, Morato horroroso, de novo igual o jogo de ida. No Engenhão, a dupla de volantes do Vasco, você fecha o olho assim e aponta para quem for o pior dos dois, porque para mim nem o Galarza nem o Andrei jogaram rigorosamente nada. O Galarza tentava alguma coisa ainda defensivamente, uns carrinhos, aquela coisa da vontade, mas perdido, errava passe, dava um passe fraco, quando não, tentava sair jogando, teve uma bola que o Marcelo Cabo xingou muito ele, que a bola sobra, ele dá uma bicuda para frente, algumas vezes ele forçou uns lançamentos longos, errou quase tudo o nosso menino, jogou nada. Novo, não tô condenando, é normal essa oscilação, joga bem, joga mal, tá tudo dentro de uma normalidade, beleza? E o Andrei, péssimo jogo, perdeu muita bola na entrada da área, fez um jogo muito ruim. Então hoje o Botafogo mereceu, só no segundo tempo, ó, o Botafogo teve uma falta batida pelo Ferreira, com 21 minutos passou por cima, com 24 o Gilvão faz um gol, eu quero fazer um comentário daqui a pouco em cima do gol. O Marco Antônio chuta uma bola na entrada da área, aos 27 no meio do gol, o Vanderlei pega. Aos 30 minutos, o Marco Antônio vem a bola da ponta pro meio, traz, chuta por cima. Com 40 minutos, o Friso chuta uma bola em diagonal, passa rente à trave. E aos 42 minutos, o Ferreira perde um gol assim na pequena área. Uma bola cruzada ali, a bola sobra, alguém ajeita, e o Felipe Ferreira sozinho, podendo fazer até a lei do ex, senta o pé na bola e isola. A bola passa, isola não, ele chuta por cima, a bola passa rente ao travessão. Então olha quantas oportunidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oportunidades do Botafogo. Fora o domínio, o Botafogo sufocando o Vasco na reta final. Marcelo Cabo para mim mexeu muito mal. Ele tira o Galarza, que era para ter saído, mas põe o Rômulo visivelmente fora de forma, sem ritmo. O Rômulo não via ele em campo hoje e era algo de se esperar, não vou botar na conta do Rômulo. Ele precisa de um tempo maior para conseguir voltar a jogar, não era para botar o cara numa fogueira dessa. Para mim, o Juninho, que ele coloca no lugar do Morato, era para o Juninho ter entrado no lugar do Galarza. E aí, para mim, ele mexe errado, né? Mais à frente, aí ele tira o Galarza e põe o Juninho, botou o Juninho para jogar de ponta direita.
enfim, não gostei muito. Ele tem essas teimosias de botar o Léo Jabá para jogar pela esquerda, o Peck pela direita eu não gosto, eu acho que os dois rendem melhor jogando com as suas pernas boas, né? O Peck na esquerda, por ser canhoto, o Jabá melhor joga pelo lado direito. Os jogadores desse plantel que tem se mostrado saber jogar de perna invertida é o Figueiredo, que entrou no segundo tempo e fez um jogo razoável. Ele sim consegue jogar, ser destro, jogar pela esquerda e trazer pelo meio. E o Morato, né? É um cara que é canhoto, joga pelo lado direito e traz para dentro e chuveira a bola na área. Ou tenta o passe entre as linhas, que foi o que ele fez pro Cano fazer o gol do 2-0 contra o Flamengo. Então acho que é por aí. Quer jogar com o jogador invertido? Figueiredo na esquerda, Morato na direita. Quer profundidade, jogadores com as suas pernas boas? É Peck na esquerda e Morato na direita. Centralizado, Marquinhos Gabriel, quando muito, não sei se o Sarrafiori vai entregar, pode testar um pouco mais o Peck ali, que foi um pouquinho melhor do que o Morato. Morato ali não funciona. Então é mais ou menos a análise de hoje. O Vanderlei, pra mim, voltando no lance do gol do Gilvan aqui, é uma bola cruzada na área, o Vanderlei demora a sair. Quando ele sai, aí ele já tá um pouco distante, ele dá um soco meio fraco, aí ele volta pro gol, o cara chuta, ele até faz uma boa defesa, a bola volta pro Gilvan, e aí o cara cabeceia a bola fraco, meia altura, nem tanto no ângulo, meio que entre o ângulo e o meio do gol ali, ele nem pula, só olha, pede impedimento, e o Vasco toma o gol. Para mim, o Vanderlei errou ali em ter demorado a sair do gol. Ele sai um pouco atrasado e não consegue socar a bola direito, dá um soco meio para baixo e fraco, que oportunizou esses dois bate e rebate até o Gilvan fazer o gol. Acho que talvez dava para ele pular na cabeçada do Gilvan, mas às vezes é aquilo também. O cara sai para correr para dar o soco, volta para trás, faz uma defesa, tem que levantar e pular para outro lado. Veterano já, às vezes falta um pouco dessa explosão e aí acabou tomando o gol. Beleza, galera? Comemorar o título, zero, Taça Rio, nesse ano é pior do que antes, que é uma disputa de quinto lugar ali, mas valeu ali a tacinha, ver um enfrentamento entre Vasco e Botafogo. Botafogo hoje engoliu o Vasco, e vamos ver, o Vasco, né, pelo menos dá uma aliviada aí, que se perde é ser uma gritaiada, um pau para quebrar, né? A política é voltar a pegar fogo de novo até essa estreia aí, menos mal. A galera vai abafar um pouco, vai falar um pouquinho do Vanderlei, e aí o Vasco ganha um pouquinho de tranquilidade para estrear contra o Operário. Mas é um pouco das análises e as opiniões que eu faço aqui desse recorte do Vasco, após, graças a Deus, acabar o campeonato estadual, beleza? Brigadão quem assistiu lá a nossa transmissão ao vivo, lá no Futebolaço Júnior, e convido vocês a assistirem lá as minhas reações durante as penalidades, gritando Vanderlei e depois jogando água na cabeça lá, que eu prometi que se ele pegasse 3 pênaltis eu ia fazer isso, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto família, a qualquer momento quem volta mais, tamo junto, valeu, fui!